Bom dia, meus prezados ouvintes, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, seu lar, sua família. Começamos neste momento o programa Orvalho da Manhã, pela sua querida rádio Mundial FM Web. Que bênção estarmos juntos novamente, não é verdade? Quanta paz, quanta bênção, quanta providência, quanta proteção da parte de Deus chegou até nós, para que pudéssemos neste momento estar juntos, mesmo que virtualmente, na presença do Senhor. Louvamos a Deus por esse dia e vamos buscar a presença dEle mais e mais, para que tudo saia de acordo com a soberana, perfeita e maravilhosa vontade de Deus. Estamos hoje numa quarta-feira, dia importante de culto e adoração. Este programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o pastor Carlos José de Lima. Estamos à inteira disposição de vocês. A Igreja Adventista é uma igreja voltada para amar você e abençoar sua vida. Quero, neste momento, lembrá-los que temos oferecido rotineiramente alguma literatura de extrema importância e é gratuito. O primeiro curso que oferecemos é esse, Jesus, Restaurador da Vida. Peça gratuitamente, você vai se tornar, de certa forma, um conhecedor mais aprofundado das Escrituras através desse curso. Temos também esse belíssimo e maravilhoso livro, esclarecedor, sobre temas atuais, o grande conflito. Este livro não vai trazer um conflito para a sua vida. Vai, na verdade, trazer paz ao seu coração, pautado, sim, nas grandes profecias bíblicas e no desfecho glorioso que Jesus está desenvolvendo na história da humanidade para chegar à conclusão e à finalização do conflito entre o bem e o mal. E também, não tenho aqui para mostrar, mas aqueles que estão nos assistindo também podem ver aqui através do nosso card, o livro Chave da Virada, Saúde Emocional. Inclusive, na próxima sexta-feira, nós vamos ter um tema muito especial sobre saúde emocional também. Um de nossos queridos ouvintes pediu o tema relacionado à depressão e a visão bíblica sobre isso, como devemos considerar estas questões, tá bom? Sexta-feira você deve sintonizar e a gente vai trazer algo muito especial nesta área. Para hoje, dentro de alguns instantes, nós vamos ver mais uma história muito bonita de um compositor e a sua criação, o hino chamado Eu Quisera Andar com Cristo. Neste momento, você vai preparando o seu coração para a mensagem central, lembrando-te de que se você mandar um olá e o seu pedido, o seu agradecimento, estaremos intercedendo por você no final do programa. A música sugerida que você vai ouvir agora é pela Elisa. A Elisa, nossa querida ouvinte, assídua ouvinte, nos abençoou com esta indicação e você também poderá indicar outras músicas, tá bom? Se você gosta muito, dá a sua sugestão e poderemos fazer um esforço aqui, um belo esforço para trazer o louvor apreciado por você. Então, neste momento, você ouve com Arautos do Rei, Ainda Existe Graça. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar
ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está, espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Que belíssima música, que mensagem especial. Um apelo ao seu e ao meu coração. Ainda existe graça. Breve, muito breve, a oportunidade terá se escoado. É hora de decisão, querido amigo, querida amiga, ouvinte. É hora de decisão lá de Cristo. É hora de esforço concentrado nas coisas espirituais. Chegamos então à parte central de nossa programação, onde traremos a reflexão bíblica e também a história deste extraordinário hino que acabamos de mencionar, Eu Quisera Andar com Cristo. Primeiramente, vamos ouvir aqui um texto muito especial na palavra, no Evangelho, Mateus capítulo 14, verso 24 e 25. Mateus 14, 24 e 25.
Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Prezados ouvintes, este texto, estes 2 versos fazem, claro, parte de algo maior, de uma história maior. Aqui encontramos uma situação onde os discípulos foram, de certa forma, colocados para dentro de um barco, como sugestão e ordem do Senhor Jesus. Haviam tido um dia extraordinário de multiplicação de pães e peixes. 5 pães deu para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães e alguns peixinhos. Mas a situação não era favorável. Aquele mesmo que sugeriu que eles fossem para o mar enquanto ele se retirava para a montanha para orar, aquele mesmo que estava orando, parece que em determinado momento tinha esquecido os seus discípulos num mar agitado. Queridos, aqui existe uma grande lição para nós. Muitas vezes parece que as ordens de Cristo, as ordens de Deus, não têm muita lógica. Parece que às vezes as ordens de Deus nos colocam em risco, mas não é assim. Na quarta vigília, já mais perto do alvorecer, 3, 4 horas da madrugada, aquele que havia colocado os discípulos para o meio do mar da Galileia, estava chegando perto deles. E o incrível é que os discípulos não o reconheceram. Ele veio, claro, andando de uma forma especial, por sobre as ondas, por sobre o mar. Aqui temos uma extraordinária distinção entre criação e Criador. Cristo que criou o mar, as águas, a terra, o universo. Ninguém pode amedrontá-lo. Mar nenhum pode afogá-lo. E ele veio andando por sobre o mar, no meio da escuridão. Possivelmente um raio, uma luz de um raio iluminou aquela figura aproximando do barco. E os discípulos se espantaram, ficaram com medo. E ali Jesus se aproxima, dizendo: não fiquem com medo, sou eu. Pedro, ousado, em seu repente, diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vou ter contigo por sobre as ondas. E Jesus aceitou o desafio. E ele foi andando por sobre as ondas, mas a agitação do vento o levou a temer. Pedro temeu. E começou a afundar, e uma das mais breves orações, curtas, mas com fé, foi feita ali: Senhor, salva-me. Cristo imediatamente estendeu a mão e o colocou de volta junto ao seu lado, e aí os dois andaram por sobre as ondas, por sobre o mar. Chegaram ao barco e o vento se acalmou, o mar se acalmou e fez-se bonança. Cristo bem perto de nós, Cristo do nosso lado, Cristo no nosso coração. Esta realmente é a estratégia da vitória. Vamos neste momento entender um pouquinho sobre o hino Eu Quisera Andar com Cristo. O autor deste pequeno poema, podemos dizer poético hino, foi e é Frederico Gerling Jr., que nasceu em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, no Brasil, em 1925.
Quando menino, seus pais queriam que ele se tornasse médico. Mas já aos 9 anos ele descobriu seu verdadeiro talento. Era a música, que ele sempre considerou uma dádiva de Deus. Jovem ainda, mudou-se para São Paulo, onde iniciou seus estudos musicais no Conservatório de Música de São Paulo. Logo em seguida, começou sua carreira como regente, trabalhando com corais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Paulo. Em Pernambuco, foi professor e regente no Educandário Nordestino Adventista, em Belém de Maria. E em Recife, foi diretor artístico da Sociedade Lírica de Pernambuco e diretor de produção da TV Canal 2. Exerceu também suas atividades musicais no Rio de Janeiro e em Curitiba, fixando-se depois em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde fundou o Liceu Rio-Grandense de Artes Líricas e a Associação Lírica de Porto Alegre. Em 1973, passou a dirigir o Centro de Cultura Musical da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em cuja escola permaneceu por 35 anos como professor, regente, diretor artístico. Em 2004, ajudou na criação da Orquestra Filarmônica daquela universidade. Frederico Gerling compôs também as cantatas Rei dos Reis, 2 poemas ao Sol, e entre outros hinos que compôs está este querido Eu Quisera Andar com Cristo, no qual revela seu amor e devoção a Jesus. Em 1996, ele recebeu a medalha João Simões Lopes Neto, concedida pelo Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Em 2003, recebeu o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre. E em 2006 foi agraciado com a maior comenda daquele estado, que se chama Ordem do Ponche Verde, entregue então pelo governador Germano Rigoto. O professor faleceu em 15 de novembro de 2010 em Porto Alegre. Este é um hino maravilhoso e serve, de certa forma, de consolo a nós. Você verá pela letra, né? Muitas pessoas gostariam de andar por onde andou Jesus, de estar onde ele esteve, mas não têm essa oportunidade. Mas só de ler a palavra de Deus com reflexão, o Espírito Santo nos arrebata, de certa forma, em nossos pensamentos para cenas graciosas, onde Jesus esteve, onde Jesus abençoou a humanidade e, com certeza, a nós também. A primeira estrofe diz: Eu quisera andar com Cristo sobre o mar da Galileia, ao seu lado pela Judéia, partilhar da celestial missão. E o coro diz: Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim esta emoção. Bem sei, Senhor, que um dia sentirei, bem junto a ti, Jesus, no eterno lar. Você vai ouvir neste momento esta música, este querido hino, e eu creio que você vai apreciar bastante. Ouça então.
percebo que você gostou do hino, né? Que bênção. Podemos viajar. Queridos, eu gostaria de desafiá-los a estudarmos mais a Bíblia, os evangelhos lermos com mais reflexão. Assim você vai sentir Jesus bem perto de você e do seu coração. Chegamos então à parte da intercessão. Queremos orar por você. Será uma aventura espiritual neste momento. A intercessão, a oração, a comunhão com Deus. Concentre-se onde você estiver. Pai Celestial, neste momento oramos em favor desta nobre audiência. Oramos em favor deste meio de comunicação, oramos em favor desta rádio. Queremos que o Evangelho, as boas novas de salvação se espalhem o mais rápido possível, para que todos os propósitos, desígnios de Deus, todas as profecias de restauração, de graça, de verdade, possam ser cumpridas o mais breve possível. Oramos e agradecemos pela sintonia dos queridos ouvintes. E muitos deles, ou talvez alguns deles, deixaram o seu agradecimento, sua súplica e expressaram sua fé através desses pedidos. Portanto, oramos pela Isaura. Abençoe-a, Senhor, ricamente juntamente com o seu lar e todos aqueles que são importantes e queridos. O Edinaldo suplica por sua família e também intercedemos juntamente com ele pelo seu querido lar. A Aparecida também pede por um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que o Senhor a fortaleça, abençoe para que tenha esse dia de proteção, de ajuda, de libertação, de vitórias sobre vitórias. O João Roberto também, que o Senhor o abençoe. A Elisa pela sua viagem e juntamente com o esposo para esta região, que o Senhor os livre de todo mal. O Isaías pede pela família e pelo seu programa de rádio Anoitecer com Deus. Que o Senhor possa dar graça tanto para ele quanto para os seus ouvintes e que assim possam ser conectados com a fonte de toda a vida, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A Nicole pede pela sua família, pelo seu lar e visite-os com tua bênção. A Martinha, essa querida ouvinte, essa querida pessoa tão bondosa, que o Senhor a abençoe em todos os empreendimentos e o seu lar. O Flávio também, pela sua saúde e a sua família. Todos os demais, e que a nossa graça seja a graça de Cristo. Que a nossa bênção seja a bênção de Cristo e que ela se espalhe, assim como Jesus pegou 5 pequenos pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que a tua bênção em nós se multiplique desta natureza, nestas proporções divinas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos e prezados ouvintes, que bênção estarmos juntos. Obrigado pela sua sintonia. Divulgue este programa. Fale, divulgue. É o seu programa, tá bom? Lembrando você que hoje é dia de culto. Rua Amador Bueno, aqui perto do centro, 1355. Duque de Caxias Norte, 1561, região norte, Cleiton Malamã. Santa Cruz da Conceição, Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 1227, Analândia, Avenida 6225. Temos ainda outros lugares que você pode frequentar. Encontre uma igreja adventista mais perto de sua casa. Em torno de 7h30 da noite é o horário de culto. Forte abraço, nos vemos na igreja, se Deus quiser, em adoração ao Senhor Deus.